A Copa do Mundo está chegando e por isso a procura por camisas de seleções tem sido cada vez mais intensa. Para te ajudar nisso, quero te indicar hoje a MSL Imports. Essa loja oferece a preços justos um catálogo de camisas completo, com a qualidade tailandesa, uma das melhores do mercado. E para quem gosta de bonés, eles ainda têm um estoque premium com bastante variações. Olha, não perca tempo e confira agora mesmo o Instagram da MSL Imports. Lá você pode acompanhar as novidades dos produtos, feedback dos clientes, fazer o seu pedido e muito mais. O link está no comentário fixo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Já imaginou ver o seu time do coração fechar as portas do dia para a noite, simplesmente para evitar o rebaixamento de outra equipe? Por mais que isso possa parecer bizarro, essa é uma realidade que infelizmente os torcedores do Jaguares de Chiapas, do México, tentam engolir há quase 10 anos. E é essa história inusitada que o Gol de Canela traz hoje para vocês. Confere só! Assim como quase todas as franquias do futebol mexicano, o Jaguares de Chiapas surgiu graças a uma iniciativa política e empresarial. Porém, nesse caso, a situação foi um pouco mais delicada. Em dezembro de 2001, a franquia do modesto Deportivo Irapuato, que na época jogava a primeira divisão, foi vendida para o Deportivo Veracruz, conhecida equipe mexicana que naquela temporada já tinha uma outra franquia na segundona. Ou seja, com essa compra, o Veracruz ficou com 2 times, um na elite e outro na divisão de acesso. 6 meses depois, quando o Veracruz da segunda divisão garantiu o acesso para a elite, o grupo Pegaso, liderado pelo empresário Alejandro Burridio, comprou essa franquia e por um valor não revelado, repassou ao governo do estado de Chiapas, que em parceria com um empresário do ramo farmacêutico, chamado Antônio Leonardo Castanhon, criou um clube de futebol para representar a região. Nasceu assim o Jaguares de Chiapas. Na época, o fato do governo de Chiapas ter participado da compra de uma franquia esportiva foi bastante criticado pela imprensa, já que esse estado era um dos mais pobres do México. Em sua defesa, o então governador, o advogado Pablo Salazar, chegou a afirmar que a vinda de um clube profissional para o estado significava a geração de mais de 2.000 empregos diretos e indiretos. Enfim, com sede na cidade de Tuxtla Gutiérrez e usando como caso o estádio Víctor Manuel Reina, o Jaguares de Chiapas teve em seus primeiros anos de existência até participações interessantes na elite mexicana. No torneio Clausura de 2004, terminou como líder da fase de pontos corridos. Já no mesmo Clausura 2 anos depois, ficou com o segundo lugar também nos pontos corridos. Em ambos os casos, a disputa pelo título acabou na primeira fase do mata-mata. E tudo isso aconteceu sem grandes contratações. Pelo contrário, sem o poderio financeiro das demais franquias, o clube apostou em nomes mais experientes e também garimpou alguns bons talentos aqui da América do Sul. Destaque para o paraguaio Salvador Cabañas, que entre 2003 e 2006 se tornou o maior artilheiro da história da equipe, com 60 gols em 109 jogos. Vários brasileiros também passaram pelo clube durante esse período, como o defensor André Luiz, os meias Lenilson e Danilinho, o atacante Itamar, entre mais alguns nomes conhecidos por aqui. Bom, mesmo apostando em uma administração modesta, o governo de Chiapas teve que desembolsar um bom dinheiro para manter a equipe na elite nacional. De acordo com a imprensa, em 8 anos, estima-se que foram gastos quase 400 milhões de pesos só em pagamento de salários para jogadores. Vale ressaltar que o México já tinha na época uma das ligas com maiores salários em todas as Américas. Com isso, já sem Pablo Salazar no comando e temendo uma falta de fôlego para continuar o projeto, o governo decidiu que era a hora de repassar a franquia. Foi então que, depois de meses de conversa, exatamente em maio de 2010, o Grupo Salinas, de propriedade do empresário Ricardo Salinas, apareceu como comprador de 51% das ações da franquia. Os outros 49% ficaram para outro grupo chamado Interticket. Com menos de 10 anos de história, o Jaguares de Chiapas parecia naquele momento ingressar em uma nova era, o que de certa forma deixou até muitos torcedores entusiasmados.
Dono da TV Azteca, uma das maiores redes de televisão do México, o Grupo Salinas já tinha naquela altura uma ótima experiência no futebol, já que desde 1996 eles geriam o poderoso Monarcas Morelia, um dos clubes mais tradicionais do México. Por isso, a aquisição da maioria das ações do Jaguares de Chiapas foi vista com muito bons olhos. De fato, após fazer algumas mudanças significativas no emblema e até no uniforme do clube, o grupo investiu bem em sua nova franquia e já nos 2 primeiros anos de gestão, desembolsou aproximadamente 100 milhões de pesos só em contratações. Entre as grandes compras, destaque para a contratação do meio-campista David Toledo, um dos jogadores mais renomados do futebol mexicano. E claro que esses milhões gastos deram resultados até aceitáveis dentro de campo. Longe de brigar pelo rebaixamento, algo que até chegou a acontecer no final da gestão estatal, o Jaguares voltou a ser um time da parte de cima da tabela da elite. No torneio Apertura de 2010, por exemplo, conseguiu um interessante 6º lugar, o que até rendeu uma vaga como convidado na Copa Libertadores de 2011. E no torneio Apertura do ano seguinte, terminou em 5º. Aliás, só por curiosidade, nessa Libertadores de 2011, o Jaguares chegou a fazer uma das melhores campanhas da história de um clube mexicano, após ficar entre os 8 melhores da competição. Mas aí, quando tudo parecia encaminhado para uma verdadeira consolidação na elite, eis que uma notícia caiu como uma bomba em Chiapas. Em maio de 2013, alegando falta de interesse do público local, o Grupo Salinas anunciou a venda da franquia Jaguares de Chiapas para um outro grupo chamado Delfines, liderado pelo polêmico empresário Amado Yáñez. Essa nova administração tirou o time de Chiapas, o levou para o estado de Querétaro e transferiu sua vaga na elite para o Querétaro Futebol Clube, equipe pertencente ao grupo que havia acabado de ser rebaixada para a 2ª Divisão Nacional. Em outras palavras, o Grupo Delfines comprou o Jaguares de Chiapas apenas para salvar do rebaixamento o Querétaro. Até hoje, essa negociação é considerada uma das mais polêmicas da história do futebol mexicano. Mas calma que essa história não parou aí. Exatamente uma semana depois dessa venda, eis que mais uma estranha manobra foi feita no futebol mexicano, mas agora para beneficiar a região de Chiapas. Na oportunidade, o empresário Carlos Hugo López Xargói, que era dono do San Luis, equipe que disputava na época a 1ª divisão, transferiu sua franquia para o estado de Chiapas, mais precisamente para a cidade de Tuxtla Gutiérrez, e praticamente refundou o extinto Jaguares. Como a marca Jaguares de Chiapas também havia sido vendida ao Grupo Delfines, a solução de Xargói foi transformar o San Luis em Chiapas Futebol Clube, uma nova equipe que, na teoria, daria continuidade à história do extinto Jaguares. Usando um novo emblema e até cores diferentes, esse novo clube de Chiapas teve uma trajetória muito breve. Ao todo, participou de apenas 4 temporadas na elite mexicana, e após uma queda para a 2ª divisão em 2017, a franquia foi expulsa da Liga Mexicana por conta de problemas financeiros. Desde então, o clube segue inativo e sem expectativas de uma retomada, apesar de diversos apelos populares. Mesmo inativo, a página oficial do clube no Facebook segue ativa. Aliás, há um pouco mais de 4 meses, eles lançaram uma camisa comemorativa de 20 anos do Jaguares. E não se esqueçam, se gostaram do vídeo e ainda não são inscritos, por favor se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!